Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Igreja, então, nós temos estudado a carta aos Filipenses, né? Nós estamos aí no capítulo 2. Hoje a nossa leitura vai ser dos versículos 12 ao versículo 18. Dos versículos 12 ao versículo 18. Eu quero ler junto com você para que depois a gente possa se debruçar versículo após versículo. Vamos ler então, do versículo 12 até o versículo 18, que assim diz: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais na minha ausência, ponha em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrela no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Glória a Deus. Aqui, então, a continuação da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós, no último domingo, lemos dos versículos 1 ao versículo 11, aonde o apóstolo Paulo nos ensina a preocupação, traz a nós a preocupação de sermos cristãos unidos, de sermos uma igreja unida. O apóstolo Paulo ensina a igreja de Coríntios a serem unidos, a estarem unidos, a se preocuparem uns com os outros, amarem uns aos outros, ao ponto de considerar o próximo melhor que nós. A gente não se preocupar com os nossos próprios interesses, mas também com o interesse do próximo. E aí veio aquela pergunta, né? Como fazemos isso? Eu acho isso muito difícil. Aí o apóstolo Paulo usou o exemplo de Cristo. Nós vimos lá no capítulo 1, no capítulo 2, no versículo 5, o apóstolo Paulo disse assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aí o apóstolo Paulo diz assim: já que você acha que é difícil você se preocupar, deixar de se preocupar um pouco com você para se preocupar com o próximo, aprender a amar o próximo, aprender a união, ser unido, se compadecer das pessoas, então olha o exemplo de Jesus. Aí o apóstolo Paulo nos ensinou a olhar para Cristo e ver que Cristo fez isso. Cristo, ao invés de se preocupar com Ele mesmo, não. Ele veio a este mundo para ser servo. Ele não veio a este mundo para ser rei. Não, Ele veio a este mundo para ser servo. Ele não veio a este mundo para reinar sobre ele, não. Ele veio para servir e serviu com sua própria vida até a morte de cruz. E ressuscitou ao terceiro dia e nele nós temos a vida eterna. Glória a Deus. E agora o apóstolo Paulo, ele nos ensina nos versículos adiante a importância que temos de nos despir, igreja, do nosso eu. Para que eu e você possa ser praticante da palavra de Deus, nós devemos nos despir do nosso eu. A primeira atitude nossa é nos despir do nosso eu, do nosso achismo, das nossas ganâncias, dos nossos anseios, nos despir disso, para que seja Cristo visto através de nós. Para que nós possamos, diante da misericórdia do nosso Deus, ensinar a viver, para que através da nossa vida, nós sejamos ministração da palavra de Deus nesse mundo. Através das nossas vidas, nós podemos ser ministração da palavra de Deus neste mundo. Compreende isso? Através de nossas vidas, nós podemos ser ministração da palavra de Deus neste mundo.
E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer quando ele disse assim no versículo 12, ele diz aí, ó, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ele diz, continuem obedecendo, sejam pessoas, por quê? Porque o apóstolo Paulo foi aquele que ensinou a eles a palavra de Deus, o caminho do Senhor. Então o apóstolo Paulo firma isso dizendo, gente, enquanto eu estava com vocês, vocês eram obedientes à palavra de Deus, continuem sendo obedientes, mesmo sem eu estar aí. Por que o apóstolo Paulo diz isso? Porque nós temos, igreja, grande dificuldade de fazer as coisas quando ninguém está olhando para a gente. Quando ninguém está olhando para a gente relaxa. Quando ninguém está olhando para a gente faz as coisas de qualquer jeito. Eu já contei para vocês uma experiência, isso é uma história e é verídico, de um patrão, de um grande homem de negócios, que antes da entrada dos seus funcionários, ele colocou na passagem dos seus funcionários uma vassoura ao chão. E aí deu o sinal, todos os funcionários foram entrando, todos os funcionários viram a vassoura no chão e passaram por cima da vassoura. Passava por cima da vassoura, passava por cima da vassoura, passava por cima da vassoura. Ele olhando na câmera. E depois, quando passava, ele ia e perguntava. Aliás, ele mandou perguntar para as pessoas por que passaram por cima da vassoura e não pegaram. Todos eles responderam assim, eu não faço parte da limpeza, minha seção é outra. Agora, nós como pessoas, quando estamos sendo vistos, quando estamos sendo analisados, parece que a gente faz as coisas com mais perfeição, com mais maestria. Mas quando passa-se o tempo, parece que não tem mais ninguém nos vendo, parece que a cobrança já não tem mais, parece que já não tem mais aquele desejo, não é mais o mesmo que antes, a gente começa a relaxar. Então é nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando, gente, quando eu estava com vocês, vocês eram obedientes à palavra de Deus. Agora que eu não estou, continue também sendo obedientes à palavra de Deus. Veja que o apóstolo Paulo, ele não pede obediência para ele pede que a obediência seja a Cristo, seja a Deus. Ele é a igreja, a quem devemos obedecer. Porque, preste bem atenção, a palavra do pastor, ela cai ao chão. A palavra da igreja, da instituição, da placa da igreja, ela cai ao chão. A palavra do líder religioso, seja ele de qual religião for, a palavra dele também cai ao chão. Mas a palavra de Deus, ela permanece para todo o sempre. E é pela palavra de Deus que nossas vidas precisam ser guiadas. A palavra de Deus é o livro de regra e prática de nossas vidas. Devemos, em nome do Senhor Jesus, nos alicerçar nela para conduzirmos nossas vidas. E olha que bênção gloriosa. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que nossa vida é uma ministração dessa palavra. Pare para pensar, através da sua atitude você está ministrando a palavra de Deus dentro de sua casa. Através de sua atitude você está ministrando a palavra de Deus no seu local de trabalho, no seu dia a dia, no seu casamento, com sua esposa, com seus filhos, com seus netos. Através da palavra de Deus, quando você pratica isso, você está ministrando ela aonde quer que você esteja. Glória a Deus por isso, glória a Deus, porque quando eu e você temos essa compreensão, nós somos esses que ministram, porque, veja, do versículo 12 dos versículos 12 aqui, até o versículo 13, veja o que ele diz então. Aí ele fala, assim meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. Ponham em ação a salvação de quem, igreja? De vocês, ele diz. Põe em ação a salvação de vocês, com temor e com tremor. No versículo 13, pois é Deus quem efetua em você, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Aqui então nós somos chamados a viver em obediência e submissão a Deus, porque somos salvos. Veja que essa carta, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Filipos, um povo salvo, igreja, um povo temente a Deus. Então nós temos o entendimento que todo aquele que teme e serve a Deus, ele busca ser ao Senhor obediente, ele busca ter submissão ao Senhor, porque o Senhor o salvou. A nossa salvação, igreja, não vem do trabalho de nossas mãos.
A nossa salvação não vem dos nossos méritos. A nossa salvação não vem porque todo domingo eu estou na igreja. A nossa salvação não vem porque somos dizimistas. A nossa salvação não vem porque pregamos a palavra de Deus. A nossa salvação não vem porque eu sou um obreiro, porque eu tenho um título, porque eu sou um pastor. Não, a nossa salvação veio por meio de Jesus Cristo. A nossa salvação não vem por mão de homens. A nossa salvação não vem por meio de religiões. Nossa salvação veio por meio de Cristo Jesus, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, a palavra do Senhor nos ensina a termos então a compreensão de que a nossa salvação, ela deve ser colocada em ação. E o que isso quer dizer? Colocar em ação. Mas espera aí, pastor, já sou salvo. Cristo morreu na cruz para me salvar. Então ele está dizendo, faça jus disso. Viva a sua salvação. Viva essa salvação com temor, com tremor. Viva esta salvação com intimidade diante de Deus. Viva como salvo. Em outras palavras, ele está dizendo, viva como quem é salvo. Você é salvo, então viva como quem é salvo. Viva como quem é aquele que foi alcançado por Cristo. Sua vida não pode ser mais a mesma de antes. Suas atitudes não podem ser mais as mesmas de antes. Vamos viver então de acordo como quem é aquele que é salvo. E precisamos trabalhar isso em nós. Eu sou nova criatura. Igreja, todos os dias nós temos que ter um entendimento e a compreensão. Sou nova criatura. Por quê? Parte do princípio disso. Porque parece ser impossível isso, mas não é. A palavra do Senhor está dizendo aí, no versículo 13, leia junto comigo. Pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o quê? O querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Então, ou seja, é Deus quem age em nós, através disso, para a compreensão de que somos salvos. É Deus que vem à minha mente, ao meu coração falar, olha, você não é mais aquele que vivia sem perdoar. Você agora é aquele que perdoa. Você agora não é mais aquele que ficava comparando, o outro merece o meu perdão, esse não merece. Não, agora você é aquele que, porque eu te perdoei, você não merecia ser perdoado, mas eu te perdoei, eu levei sobre mim os seus pecados na cruz, eu lhe dei a vida eterna, sua sentença era a morte eterna, mas eu lhe dei a vida eterna, então agora viva aí essa nova vida que eu lhe dei. Por isso que Cristo é aquele, Deus é aquele que efetua em nós esse querer, esse realizar. Porque, igreja, fazer a vontade de Deus, as boas obras, no qual Efésios capítulo 2 diz que nós fomos formados e transformados em Cristo Jesus, para vivermos as boas obras, é por meio dele que devemos viver as boas obras. É ele quem efetua em nós esse desejo de você estar, por exemplo, congregando diante do Senhor. O desejo, por exemplo, de ler a Bíblia, a compreensão, aquele sentimento de culpa. Olha, você não está andando corretamente nos caminhos do Senhor, conserte diante do Senhor. É Deus que vai efetuando isso dentro de nós. Não vem do nada, não vem uma voz do além. A voz do além, fulano, ciclano, você está andando longe dos caminhos. Não, não é a voz do além, não, é a voz de Deus que ecoa dentro de você e falando, olha fulano, o que você está fazendo não é certo. A atitude de pessoa salva não é essa. A atitude de pessoa de Deus não é essa. A atitude de pessoa de Deus é ser compreensivo com o próximo. A atitude de pessoa de Deus é não pensar maliciosamente do próximo, sem saber, sem compreender. Não, a atitude do que é de Deus é amar ao próximo, é orar por ele. É essa a compreensão, porque é Deus quem efetua em nós isso. Glória a Deus, igreja. Porque nós precisamos ter a compreensão de uma coisa, igreja, preste bem atenção. Nossa velha criatura morre. Nossa velha criatura morre e somos ressuscitados para viver nova vida em Cristo Jesus. Isso tudo que nós estamos lendo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, como a Bíblia no todo, de Gênesis a Apocalipse, os capítulos e versículos que nos levam à centralidade da palavra de Deus, que é viver a vontade de Deus, só é possível por meio do novo nascimento. Porque uma pessoa do mundo, ela não compreende, por exemplo, que ela tem que viver uma nova vida. Uma pessoa do mundo, por exemplo, uma pessoa não cristã, não temente a Deus, não entra na cabeça dele, na cabeça dela, que em Cristo Jesus todos nós somos nova criatura. A pessoa que não teme a Deus não entra na cabeça dela, na cabeça dele, por exemplo, que a salvação e a vida eterna só é por meio de Jesus Cristo.
Não, as religiões ensinam que tem que ser bonzinho. As religiões ensinam que tem que fazer coisas boas para poder estar um dia num lugar bom. Mas a palavra de Deus diz que é só por meio de Jesus Cristo que temos a vida eterna. E aí as pessoas, por que tem que ir à igreja? Por que tem que ler Bíblia? Por que, vocês crentes, eu não quero ser crente porque você é crente, tem que parar disso, tem que parar daquilo, tem que parar daquilo outro. O incrédulo, ele nunca quer entender. O incrédulo, ele nunca observa como é viver uma vida que agrada a quem, igreja? A Deus. E quando o apóstolo Paulo está dizendo, gente, trabalhe a salvação de vocês, desenvolva essa salvação. O que vocês estão fazendo? Vocês são salvos. Por exemplo, igreja, quem é salvo em Cristo Jesus também quer salvar. O salvo em Cristo Jesus, ele não tem vergonha de falar de Jesus para seu ninguém. Ele não fica receoso. Porque eu faço uma pergunta para você nessa manhã e responda ela para você mesmo. As pessoas do seu convívio, ao seu redor, onde você vive, aonde você vai, aonde você tem seu lazer, aonde você trabalha, aonde você faz suas coisas, na sua casa, no meio dos seus conhecidos ou no meio do desconhecido, as pessoas sabem que você é cristão, é cristã? Ou sempre vem quando na intimidade a pessoa pergunta, você tem alguma religião, alguma coisa? Você fala, não, eu sou cristão, eu temo a Cristo Jesus, eu sou cristão. Aí a pessoa, nossa, não sabia. Ou as pessoas ficam admiradas, ou as pessoas podem dizer assim, nossa, eu percebi que você é diferente. Eu percebi que a sua conduta, a sua forma de falar é diferente. Eu observei isso em você. Ou as pessoas sempre ficam admiradas com a gente. Porque a gente precisa observar bem se a gente tem vivido como cristão verdadeiro. Se a gente precisa observar bem se a gente tem desenvolvido, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a nossa salvação. Ou será que se a gente está no meio dos incrédulos, a gente pode ser comparado a eles? Se a gente está no meio dos incrédulos, a gente pode ser a mesma coisa como eles são? Não. Nós precisamos entender que nós, vivendo neste mundo, nós temos a oportunidade, a partir do momento que praticamos o que o Senhor Deus nos ensina em sua palavra, estamos ministrando a palavra dele aonde quer que nós estamos. Mesmo sem você ser pregador da palavra de Deus, mesmo você sem ter título nenhum dentro de uma igreja, quando você pratica a palavra de Deus, aonde quer que você está ministrando a palavra do Senhor àqueles que ainda não conhecem, ou àqueles que acham que conhecem, mas não vivem. Nós temos essa oportunidade de viver a palavra de Deus. Glória a Deus, igreja. E viver isso de uma forma genuína. E viver isso de uma forma o quê, igreja? Trabalhar em nós, efetuando, porque é Deus quem coloca isso, a vontade dele dia a dia, mas cabe a nós vivermos. Por exemplo, todo dia você amanhece, você sabe que o cristão em Cristo Jesus, ele é aquele que vai orar ao Senhor. Então cabe a você naquele dia orar ao Senhor. Você reconhece e entende que no dia do Senhor é todo dia o dia do Senhor. Então todo dia eu me coloco diante do Senhor, eu oro. Todo dia eu me coloco diante do Senhor para em algum momento do dia eu ter a minha leitura bíblica e eu diante de Cristo ter comunhão. Por quê? Porque cabe a mim, cabe a você desenvolver essa salvação. Ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém vai fazer isso por nós. Nós já passamos da época de criança, que o papai e a mamãe ensinou a andar, que o papai e a mamãe ensinou a esfriar a comida quando estava quente. Agora a gente faz tudo isso. Assim também a nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual não depende do meu marido, não depende da minha esposa, não depende do meu filho, não depende da minha filha. Minha vida espiritual e comunhão com Deus depende de mim cada dia. Depende de mim o que, igreja? A cada dia. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. E aí a gente pode observar então, agora dos versículos 14 ao 15, dos versículos 14 ao 16 diz assim: façam tudo sem queixa, nem discussão, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração, o que, igreja? Corrompida, depravada, na qual vocês brilham como estrela no universo, retendo a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado
inutilmente. Dos versículos 14 ao 16, a gente pode observar a primeira coisa. No versículo 14 ele diz, faça isso. Ou seja, nós acabamos de ler, veja que o texto, dentro do seu contexto, tudo tem o sentido. Veja que ele está dizendo, sejam obedientes primeiro, e aí ele está dizendo agora, desenvolva a salvação de vocês, vivam como pessoas regeneradas, vivam como nova criatura, viva como aqueles que têm nova vida, porque, como diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora Cristo vive em mim, o meu eu é mortificado, e agora Cristo vive em mim. Então eu pratico a palavra de Deus, então eu devo praticar a palavra de Deus sem fazer aquilo que mais a gente faz. Todo dia, às vezes a gente faz. Às vezes não passa um dia, uma semana sem a gente fazer. Murmurar, reclamar. Ele está dizendo, faça, mas não murmure. Perdoe, mas não fique, eu tenho que perdoar, tudo sou eu que tenho que perdoar, tudo sou eu, mas tudo é a gente, tudo é a gente, tudo é a gente. Não, é você mesmo, sou eu mesmo. Mas faça sem reclamar. A gente precisa entender isso, igreja. Quando nós vamos entender que somos salvos, e isso precisa ser manifestado em nós, isso precisa ser exemplificado através de nossas atitudes, porque nós ministramos a palavra de Deus neste mundo. Nós somos, como ele vai dizer aí, estrelas que brilham no meio de um mundo de trevas. E como então, se eu, no meio de pessoas, não for aquele ou aquela que venha ministrar a palavra de Deus na minha forma de viver, nas minhas atitudes, como não serei? Então eu devo fazer tudo isso sem me queixar, sem ficar murmurando, mas aí parece que a gente é bobo, eu sou crente, mas não sou bobo não, eu sou crente, mas isso, não, faça sem reclamar, porque não é pelos outros, é por Cristo. É por quem, igreja? Porque foi pago um alto preço lá naquela cruz. E o preço foi o precioso sangue de Jesus. Por isso que nós vivemos à vontade de Deus, sem reclamar. A palavra do Senhor está dizendo assim, viva a vontade de Deus para você, sem reclamar. Não fica se queixando. Por quê? Porque se você ficar reclamando, você vai ser você deve ser irrepreensível, mas você vai se tornar uma pessoa repreensível, vai ficar toda hora fulano, faz sem reclamar. Faz sem reclamar. Como me perguntaram uma vez assim, pastor, só a gente que tem que amar o próximo não tem que nos amar não? Porque o próximo nos odeia, o próximo fala mal da gente, o próximo xinga a gente, o próximo faz de tudo com a gente, e só a gente tem que amar o próximo. O apóstolo Paulo, no versículo 5 do capítulo 2, deu exemplo. Ele diz aí, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Foi humilhado e revidou a humilhação? Não. Foi xingado, revidou o xingamento? Não, ele deu a face. Entende? Então nós temos o exemplo em Cristo. Então nós não podemos reclamar, murmurar, não. A gente sempre tem motivos para obedecer, porque nós temos 66 livros, mais de 1784 capítulos na palavra de Deus, no qual nos ensina a moral bíblica, no qual nos ensinam ensinamentos da palavra de Deus, como deve ser minha vida e a sua diante de Deus, em um mundo perverso como está aí fora. Glória a Deus, igreja. Precisamos ser diferentes e fazer a vontade de Deus sem murmurar. A vontade de Deus é que a gente ore sem cessar. Não vá orar reclamando, não. Tem que orar. Não passou o dia, eu não orei. Poxa vida, tem que orar, porque se eu não orar, minha vida é isso. Hoje eu fui no culto e o pastor falou que tem que orar. Hoje eu fui no culto e o pastor falou, tem que vir no culto, tem que estar no culto. Meu Deus, não aguento. Faça sem murmurar. Faça a vontade de Deus sem murmurar. E aí continua, ele diz no versículo 15, ele diz, para que venham a se tornar-se como, gente, aí, puros, para que venhamos nos tornar o quê, gente? Puros. E irrepreensíveis. E fazendo isso, a gente é o quê? Filho de Deus. A gente é o quê? Filho de Deus, inculpáveis
no meio de uma geração o quê? Corrompida e depravada. Então quem me olha e quem te olha como filhos e filhas de Deus? O próprio Deus nos vê como filhos e filhas de Deus. E o próprio Deus julga-nos a dizer se estamos sendo inculpáveis, se estamos sendo irrepreensíveis. Glória a Deus. Aí ele vai dizer, no meio de uma geração corrompida, e o quê? Como está esse mundo? Geração corrompida e depravada, na qual nós o quê? Brilhamos como estrela no quê? No universo. A gente brilha. Por isso, igreja, não tem como nós não brilharmos em um mundo de trevas. Nós somos chamados, nós somos intimidados a viver como filhos obedientes a Deus. Num mundo corrompido, nós somos chamados a brilhar como estrela, pois através de nós ministramos luz neste mundo. Você ministra luz dentro da sua casa com o marido incrédulo. Você ministra luz dentro da sua casa com a esposa incrédula. Você ministra luz dentro da sua casa com o filho, filha, nora, sogro, sogra, genro, não sei, com os familiares incrédulos. Você ministra luz de Deus, a palavra de Deus no meio deles. No meio deles. Por isso que a palavra de Deus vai nos ensinar a amar gente, a amar pessoas. Porque é só eu e você estando no meio das pessoas para pessoas conhecerem o verdadeiro evangelho. Igreja, de 100 pessoas que você encontrar no mundo aí, no dia a dia, uma delas vão pegar a Bíblia para conhecer o evangelho. As demais, elas vão olhar para a vida do cristão. Ela vai olhar para a minha vida e para a sua, para ver, para dizer e para entender se nós somos crentes de fato, de verdade, ou se não somos. Glória a Deus. Então, nós somos chamados a viver, então por isso nós estamos no meio das pessoas e nós precisamos ser diferentes. Nós não precisamos ser diferentes das pessoas para dizer assim, eu sou crente, eu sou crente, ficar falando de Bíblia, não precisa ficar falando de Bíblia, viva a Bíblia no meio das pessoas. Você não precisa ficar, não, por isso que a Bíblia diz em tal lugar, porque o Evangelho diz, porque não precisa, você precisa viver ela nos lugares. A gente precisa viver a palavra de Deus no meio dos nossos familiares, porque não se esqueça, nós, aonde quer que venhamos estar, nós estamos ministrando a palavra de Deus às pessoas. Nós estamos ministrando a palavra de Deus para as pessoas. Quando nos iramos, mas não pecamos. Quando estamos indignados diante das coisas, mas nos envolvemos com a confiança em quem? Em Deus. E as pessoas ao nosso redor vê que a gente não perde as estribeiras, mas a gente continua confiando em quem? As estribeiras, mas a gente continua confiando em quem? Em Deus. A gente continua confiando em quem, igreja? Em Deus. Então ele diz que nós precisamos e devemos brilhar como estrelas neste mundo de trevas. O mundo está em trevas mesmo, mas nós precisamos viver no meio dele, ministrando a palavra de quem? Não adianta a gente viver em quarentena espiritual, igreja. Deus não me chamou, Deus não te chamou para nós vivermos numa quarentena espiritual, isolado das pessoas. Não quero contato com gente, não. Deus nos chamou para a gente viver neste mundo, de acordo com a glória dEle, para que quem olhar para a minha vida, para que quem olhar para a sua vida, veja o exalar, sinta o perfume, o aroma da presença de Deus na sua vida. Louvado seja Deus por isso. E aí então, aqui, ele diz algo muito importante no versículo 16, ele diz assim, retendo a palavra firmemente. O que quer dizer retendo a palavra? Quer dizer, praticando a palavra que está em você. Porque, igreja, não adianta eu vir domingo após domingo na igreja e a minha vida continuar do mesmo jeito. Eu vim domingo após domingo na igreja, eu ouvi a palavra e eu não praticar. Não vai adiantar nada. Eu vou estar enganando a mim mesmo. Aí ele vai dizer no versículo também 16 assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Aí Paulo se lembra, igreja, de um momento que todos nós teremos. Um dia estaremos diante de Jesus Cristo. Diga um dia estaremos diante de Jesus Cristo. Um dia nós estaremos diante dele, gente. E aí Paulo vai dizer que quando eu estiver diante de Jesus, eu não venha ver que foi tudo inútil,
mas eu venho a ver que vocês foram fiéis e praticaram sim a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque lembra que ele fala lá no início, no versículo 12, ele fala assim: gente, quando eu estava com vocês, vocês eram obedientes. Agora que eu não estou, continue o quê? Porque ele fala que no dia do Senhor lá, ele não quer olhar e dizer: poxa, eu fiz tudo em vão. Assim é quem ministra a palavra. Essa é minha preocupação como pastor. É crer que a cada dia, por exemplo, às vezes igreja, às vezes é uma semana se preparando para o sermão. Nós estamos lendo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, já vai fazer mais de um mês. Igreja bíblica, prega a Bíblia, vive a Bíblia. Então nós temos pregado expositivamente o livro de Filipenses, capítulo por capítulo e versículo por versículo. E nos esmeramos para estudar, para entender um pouco do que era o contexto histórico da história. A gente lê livros também de outros pregadores instruídos pela palavra de Deus também. A gente se instrui, busca um sermão, faz 1, 2, 3 páginas de sermão, para chegar aqui a cada domingo, a cada culto que você vem na igreja, seja ele qual culto que você vier, para que você saia daqui entendendo que lá fora nós precisamos ministrar o que aprendemos da palavra de Deus. O que aprendemos da palavra de Deus. Então, a preocupação do apóstolo Paulo como pregador da palavra de Deus era dizer: eu estou oferecendo minha vida em favor do Evangelho, em favor de que vocês vivam o Evangelho. Veja que o apóstolo Paulo, ele não está se colocando como o melhor, não. Ele não está se colocando como o melhor, dizendo assim: eu sou o melhor, eu prego a palavra para vocês. Não, ele está colocando Cristo, ele está colocando Cristo no centro de tudo. Ele está entronizando Cristo, ele está falando: viva para Cristo, faça para Cristo. Ele não está falando assim: faça para mim, apóstolo Paulo, seja obediente a mim, apóstolo Paulo. Não, ele está dizendo: seja obediente a Cristo, a palavra de Deus. Então não é a palavra do pastor, porque vou dizer, a palavra do pastor cai no chão. Minha vontade é a cada dia de culto você sair daqui sempre dizendo, nas suas rodas de amigo, de conversa, é dizer: a Bíblia diz, não o pastor diz. É dizer, a Bíblia diz assim, assim, assim. Não é o pastor que diz. Porque se você disser o pastor que diz: isso é a opinião do pastor A, isso é a opinião do pastor B, isso é o que o pastor A ou B, C acha. Não, é o que a Bíblia diz. Igreja, evangelho não é caixinha de perguntas de Instagram. Fica um monte de pastor respondendo pergunta: manda aí que eu respondo. Aí as pessoas ficam mandando pergunta. Evangelho não é isso. Evangelho é uma pessoa. Evangelho é Jesus Cristo. Evangelho é Jesus Cristo. Nova vida em Cristo. Evangelho é a palavra aqui, o cânon já foi fechado, está aqui. É a palavra de Deus, o Evangelho. Nossa vida é muito além disso. Porque às vezes somos acostumados ao pastor do Instagram, ao pastor do YouTube, mas nós precisamos entender que isso não é Evangelho, Evangelho é Cristo. Evangelho é Cristo. E aqui termino dos versículos então 17 em diante, ele diz: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé, que vocês têm, o sacrifício que oferecem a quem, igreja? A Deus. Estou alegre, olha só, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele fala assim: mesmo que a minha vida está sendo derramada, porque ele estava numa situação onde ele podia morrer. Porque ele estava preso lá, tinha os julgamentos, e ele não sabia se podia morrer. Mas ele estava dizendo assim: mesmo que eu morra, mesmo que minha vida seja entregue, por causa disso, eu estou feliz. Mesmo que minha vida seja entregue por causa da palavra de Deus, por amor a Cristo, diante de tudo que eu fiz por Cristo, para vocês, em favor de vocês, eu estou alegre com isso, eu estou feliz com isso. Então que com isso vocês também se alegrem. Que com isso vocês também fiquem felizes, porque não está sendo em vão. Eu estou sendo derramado eu estou sendo derramado como oferta em favor a Cristo. Porque no livro de Números vai dizer que todos aqueles que apresentavam sacrifícios ao Senhor naquela época, quando existia a época de sacrificar animais, pois hoje não existe mais, porque o Cordeiro que foi morto e venceu é Cristo Jesus, glória a Deus. Ele é o Cordeiro, por isso que não há aqueles sacrifícios mais. Mas naquela época
época se derramava sobre os sacrifícios que eram feitos de animais, se derramavam ofertas também de bebidas para banhar os sacrifícios. E o apóstolo Paulo está se assemelhando a isso. Ele está dizendo, mesmo que eu esteja sendo derramado sobre esse sacrifício todo que está sendo feito, eu me alegro, eu me alegro. Glória a Deus, igreja. Então que essa seja a nossa alegria, de estar sendo derramado nossas vidas por Cristo. Tenha esta alegria de estar derramando sua vida por Cristo. Não pense que você está vivendo inutilmente neste mundo. Sua vida está sendo derramada em favor dele. Não se esqueça, nós somos a ministração do Evangelho neste mundo. Nós somos a ministração de Cristo Jesus aonde quer que a gente vá. Glória a Deus, igreja. Por isso, em nome do Senhor Jesus, esforce-se para agradar ao Senhor a cada dia e sem murmurar. Sem o que, gente? Murmurar. E a minha vontade como pregador, e agora eu prometo, aqui eu concluo, é que vocês vivam a palavra de Deus. É que eu viva ela também. Porque quando eu estou aprendendo os sermões, estou estudando a palavra de Deus, estou pregando para mim primeiro. Ontem, uma mulher de Deus disse assim, ô pastor, vem, vai ser meu aniversário, vamos comer um bolinho. Eu deixei de comer o bolinho para poder continuar estudando o sermão, porque eu precisava terminar o sermão. Eu falei para minha esposa, amor, eu não terminei o sermão ainda. E eu sacrifiquei o bolinho. Porque o trazer a mensagem ao povo de Deus, o fazer isso aqui a cada dia, igreja, é também entregar a vida. É também entregar a vida. Então nunca pense que você vir para o culto é perca de tempo. Porque o culto não é oba-oba, o culto é para Deus. Glória a Deus. E a leitura bíblica, os sacramentos, a ceia do Senhor, o batismo, tudo que está dentro do culto ao Senhor, a liturgia, o louvor, tudo está sendo para Deus e tudo está sendo uma oferta para esse Deus. Glória a Deus. Então não se esqueça, você é um ministro da palavra do Senhor aonde você está. Glória a Deus. Fique de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu quero orar por você.